Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou proprietário aqui da Mecânica Bossolani e hoje é uma honra estar aqui com meu amigo Gilberto Pozzi, ele que é o engenheiro da Shell, trabalha desde 1993 na Shell, na evolução do combustível, onde já trabalhou na Fórmula 1 e trabalhou na Stock Car também, né, nessa evolução do combustível, e depois da vinheta ele vai soltar algumas dicas importantes para nós. Solta a vinheta. Falando de combustível, 98, que é o V-Power Race, está lá no carro. O carro ele fica com a injeção mais ajustada, né? A injeção é mais ajustada, a ignição mais ajustada. Então, o mapeamento do motor percebe que naquela gasolina tem a octanagem que o motor precisa para aquele momento. E o sistema eletrônico solta o motor, quer dizer, solta o motor no sentido de permite que a curva de avanço, né, tenha um desempenho melhorado, né, que a curva de injeção tenha um desempenho Aí sim melhorado. você consegue ter ali uma alta performance do motor que você tem no carro. Exatamente. Então, quando a gente olha alguns manuais, por exemplo, se a gente pegar o manual da Porsche, um manual interessante, ele te dá as três possibilidades de gasolina que tem na Europa. Certo. Na Europa você tem gasolina com 91 RON, que é a nossa 92. Certo. Você tem a gasolina com 95 e a com 98, que é a nossa Premium. Tá? No Brasil nós não temos a de 95. Tá? Então no manual do Porsche está escrito o seguinte: com 98 RON, o motor do Porsche alcança seu melhor desempenho. Seu torque máximo. Seu torque máximo, sua potência máxima, ele tem o seu melhor desempenho. Se eu não encontrar a gasolina com 98 RON aonde eu moro para abastecer o carro, eu posso abastecer com 95. Certo. Que no Brasil não tem. Não tem. Mas lá já está escrito o seguinte: ó, quando eu abasteço com 95, o sistema eletrônico já começa a fazer um ajuste. Qual é o ajuste? Já começa a puxar o ponto para trás. Já começa a ter ali uma perca de potência. Exatamente. E aí ele segue. Se não tiver nem o 98 nem o 95, eu posso usar o 91. Sim, que no Brasil é 92. Só que aí não acelera, porque o motor não vem. Não tem vem motor. Porque não tem motor. Tem capacidade ali de... porque o sistema eletrônico já trouxe o ponto todo para trás, já enforcou o motor, né? E se o motorista quiser acelerar para insistir, vai começar a bater pino. Vai bater pino e você vai perceber ali que o carro vai estar amarradão. Vai estar amarradão. Então, às vezes eu falo com os clientes, eu falo assim, mas você usa o carro como? Ah não, eu gosto de pegar meu carro e de levinho, devagarinho, dar uma passeada com ele e tal. Então você pode até usar uma gasolina com octanagem mais baixa. Mas quem gosta de pisar o pé mesmo, não tem jeito. Tem que ter uma gasolina alta. V-Power Race, máximo de octanagem. Octanagem que vai te dar o desempenho melhor que está escrito lá no manual. Sim. E também tem um outro mito do mercado, né? Não adianta eu colocar muito mais octanagem do que está escrito no manual, porque o motor não enxerga, o motor não percebe esse excesso. Ali é o limite, passou daquilo já não tem o porquê. Exatamente. E no Brasil a gente tem a gasolina com 98 RON, que é a gasolina premium, no mínimo. Quando eu olho a gasolina da Europa e de outros países, 98 é o limite. E quando eu olho os manuais do proprietário, 98 RON também é o limite. Okay. Então se eu tiver uma gasolina com 100, 102, 105 de RON e o meu motor tiver original, eu não consigo extrair mais nada. Mais nada, aquilo lá. Agora, diferente se eu mexer no motor, se eu ajustar a taxa, se eu mexer no colocar comando, filtro, abrir escapamento, aí você vai aumentando a potência. Exato, aí eu vou ter uma outra situação do motor que ele pode pedir octanagem mais elevada. Ok. Qual é a função do combustível aditivado? O combustível aditivado tem algumas funções básicas dentro do motor. A primeira delas é limpeza, né? Você tem umas válvulas aí, deixa eu mostrar para o pessoal. Essa válvula aqui, ó, é uma válvula que rodou com gasolina aditivada, com V-Power. Né? Essa daqui é uma válvula de um motor que rodou com gasolina comum. Ok. Essa sujeira que começa a se formar aqui, ela se inicia no lubrificante que transita dentro do motor. Ok. Para você ter abertura e fechamento de válvula, você tem uma pequena camada de lubrificante para fazer o movimento da haste de válvula e da guia de válvula sem travamento. Lá no cárter do motor, você tem também a formação de gases, né, do ar que circula no motor. Ele carrega um pouco do lubrificante e você tem uma névoa de lubrificante que
que antigamente era jogada na atmosfera, hoje já não mais, né? Então, o respiro do cárter volta e entra no coletor de admissão e passa pela válvula. Passa pela válvula e aproveitando. Exatamente. Então, esse material que começa a se depositar aqui na válvula, ele tem origem no lubrificante. Certo. Como o bico injetor, você tem um bico injetor ali, deixa eu só fazer uma analogia aqui. Como o bico injetor nos motores de injeção indireta, ele injeta o combustível apontado para a válvula, esse depósito aqui, ele é poroso. Ok. Então ele começa a absorver uma parte do combustível injetado. Certo. Isso explica porque os motores, ao longo do tempo, começam a fazer menos quilômetros por litro gradativamente. Aí, criando aí uma borra aí na cabeça. Exatamente. E esse combustível comum não consegue remover esse depósito. Você precisa de um combustível aditivado. Ok. Então, esse depósito aqui das válvulas, ele tanto ocorre nos motores que usam gasolina, como aqueles que usam etanol também. O etanol carboniza também. Carboniza, porque quem começa a carbonização é o lubrificante que escorre e o vapor do lubrificante que vem do cárter. É ele que começa isso. O etanol é um combustível mais limpo, a gente sabe, ele tem menos carbono. Mas o poroso aqui se forma pelo lubrificante inicialmente. E aí você começa um processo que só tem fim quando eu uso combustível aditivado. Certo. Tá? Então, o combustível aditivado limpa esses depósitos e previne a formação de novos, não deixando acontecer esse acúmulo aqui. No caso da linha V-Power, além de detergente e dispersante, nós temos lá dentro do produto, dentro do aditivo, um redutor de atrito. O redutor de atrito, a sacada dele é a seguinte: aproveita por onde o combustível está passando, já que eu vou colocar um aditivo nele, eu coloco também um redutor de atrito. Para aonde? Dentro do bico injetor, eu tenho agulha trabalhando. Você sabe que isso aqui, se eu tiver num motor com marcha lenta de 1000 RPM, a agulha abre e fecha mais de 8 vezes por segundo. Se eu tiver num motor a 3000 RPM, isso aqui ocorre mais de 25 vezes por segundo. Então, manter limpo e lubrificado é fundamental. Então, o redutor de atrito, junto com o detergente, vai beneficiar o interior do bico injetor, bomba de combustível que fica imersa 24 horas lá no combustível e vai chegar inclusive no primeiro anel do pistão em contato com a camisa. Sim. Né? Já que a gasolina está passando por ali, incorporo esses componentes e levo benefícios para dentro do motor. Certo, bacana. Então tem uma diferença aí grande, né, do combustível aditivado com o combustível comum. Sim. E suponhamos que o motor do carro nunca usou o combustível aditivado, esteja nessa situação. E eu qual é a dica sua aí? Eu posso começar a usar o aditivado assim de cara para fazer a limpeza? Ele vai conseguir fazer essa limpeza ou é um tratamento ao longo do tempo que vai acontecer? Consegue. Em geral, dependendo, por exemplo, um motor com esse tipo de sujeira aqui na válvula, imagina como é que está lá para trás. Nossa, já está tudo já carbonizado. Bomba de combustível, tanque de combustível. Sujo. Então você vai precisar aqui de, no mínimo, uns 3 tanques de combustível aditivado. Então é pouco, não é tanto assim. Para começar essa limpeza. Para começar a limpar. E você tem que continuar usando, porque não adianta você remover essa sujeira e voltar a usar o combustível comum. Sim. O combustível comum não remove a sujeira. Então, a sujeira, o depósito vai ocorrer naturalmente em função do lubrificante que escorre pela haste de válvula, do vapor de lubrificante que vem do cárter. E se eu parar de usar o combustível aditivado, ele volta, o depósito volta. Então, de 3 a 5 tanques e depois uso contínuo. Essa sujeira que sai daqui, às vezes as pessoas perguntam assim: mas meu carro sempre usou gasolina comum, combustível comum, eu vou passar para o aditivado, vai entupir tudo. A sujeira maior está aqui. Certo. Né? Aqui e na ponta do bico. Ele vai carbonizando a ponta do bico, né? Ou lá no carburador. Essa sujeira que sai daqui, ela cai na câmara de combustão e vira fumaça. Né? Queima ali, queima e sai na forma de fumaça pelo escapamento. Então a sujeira que sai daqui ou do bico injetor não entope em nada o catalisador. Não entope, porque o catalisador tem um ciclo regenerativo. Quando o catalisador está um pouco contaminado, existem sensores que dizem isso para o motor,
O que o motor faz? Injeta mais combustível para aumentar a temperatura do gás escape. Okay. Aumentou a temperatura do gás escape, queima o que está no catalisador, que ele vai trabalhar mais quente, mais enriquecido, e sai pelo escape. E a sujeirinha que pode ficar lá no tanque, por exemplo, se você pega um veículo de colecionador, os tanques eram de metal. A probabilidade de você ter pequenas partículas nesses tanques é maior do que a probabilidade nos tanques mais modernos, que são de plástico. Junto com o detergente, sempre nós colocamos um dispersante. E a função do dispersante é pegar pequenos farelinhos de sujeira e quebrar em partículas microscópicas. Partículas, né? Que aí eu consigo passar pelo filtro, consigo passar pelo bico injetor ou pelo carburador sem provocar entupimento. Ok. Mas se eu pegar um caso muito extremo, que já tá sujo, contaminado e tal. Vamos supor, eu pego meu carro, que nunca usou combustível comum, estou lá com 100 mil quilômetros rodados e resolvo usar. Se eu deixar meu tanque esgotar, acende a luz do painel e eu encho com gasolina aditivada, eu posso encontrar alguns farelinhos lá no tanque. No fundo do tanque. No fundo do tanque, que não quebram e puxam. E aí eu vou sentir que meu carro está começando a engasgar. Sim. O combustível é ruim? Não. O problema é a sujeira que estava lá. Estava demais. A sujeira que acumulou ali no sistema. Exato. E começou a puxar. Então como é que eu posso fazer isso? Ou eu levo meu carro no mecânico e peço para ele fazer uma limpeza completa, ou eu posso fazer a passagem do combustível comum para o aditivado gradativamente. Em vez de eu deixar a luz acender da reserva e eu encher o tanque com combustível aditivado, bela dica essa. Eu ponho meio a meio, por exemplo. Chego lá no posto com metade do tanque de gasolina comum, completo com outra metade de Shell Repower, e eu começo uma limpeza gradativa. Ainda aos pouquinhos. Aquela gasolina comum que está no tanque, ela vai enfraquecer um pouco a ação do aditivo, ele vai começar a fazer o papel dele, mas no estágio mais intermediário, menor, uma limpeza vai quebrando as micromoléculas, mas aos poucos. E aí eu vou aumentando a dose de aditivo até que ele consiga fazer toda essa limpeza sem me causar nenhum transtorno. Gostaria de agradecer aí a presença do meu amigo Gilberto Pozzi. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, solta o dedo no like aí pra gente conseguir soltar mais vídeos bacanas como esse. Beleza? Valeu!